Bora dar prosseguimento à carta que Paulo escreveu aos cristãos em Roma? Se você está acompanhando o nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias, sabe que nós estamos lendo o livro de Romanos. E hoje continuaremos neste livro lendo os capítulos 3 a 5. Lembrando que se você está chegando agora, ainda não está inscrito no canal, já se inscreva, ativa as notificações aí para ser avisada sempre que um novo áudio ou vídeo for publicado por aqui. Já curte esse áudio também, assim você ajuda a plataforma a entregar para mais pessoas, porque quando você curte esse áudio, você diz que esse assunto é relevante. E assim, a plataforma onde você está tendo acesso a esse conteúdo entrega para mais pessoas e você nos ajuda a espalhar essa mensagem e fazer com que ela chegue em cada vez mais pessoas. Lembrando que nós estamos lendo na versão NVI e que aqui na descrição tem o link caso você queira baixar gratuitamente o plano de leitura que nós estamos seguindo, para você ter acesso e já saber, o que a gente vai ler a cada dia. Vamos então para a nossa leitura de hoje. Romanos, capítulo 3, a fidelidade de Deus. Que vantagem há, então, em ser judeu, ou que valor há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles não creram? A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça revela a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. De maneira nenhuma. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Contudo, se por meio da minha mentira a verdade de Deus se mostrou supremamente grande para a sua glória, por que, então, sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação deles é justa. Ninguém é justo. Que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. A justiça por meio da fé. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isto porque, na sua tolerância,
deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? Foi excluído. Baseado em que princípio? Na lei das obras? Não, mas no princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Deus é Deus somente dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Capítulo 4. Abraão, justificado pela fé. Portanto, que diremos ter alcançado Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Se, de fato, Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. No entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da bênção do homem a quem Deus atribuiu justiça independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado. Destina-se essa bênção apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos, a fé foi atribuída como justiça a Abraão. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda era incircunciso. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é igualmente o pai dos circuncisos que não somente são circuncisos, mas que também andam nos passos da fé que teve Abraão, o nosso pai, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé foi anulada e a promessa invalidada, porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça e seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. Agora,
não está escrito lhe foi atribuído somente por causa dele, mas também por nossa causa, a quem Deus atribuirá justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, dentre os mortos. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Capítulo 5. Paz e alegria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se, pela transgressão de um só, morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque, como por meio da desobediência de um só homem são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eita, gente!
E assim nós encerramos mais este trecho de leitura e permita-me compartilhar com você. Neste momento eu estou fazendo a escola bíblica na igreja e eu vou ser muito franca com vocês que se eu não estivesse nessa escola bíblica, pode ter certeza que eu não estaria tendo a compreensão que eu estou conseguindo ter neste momento ao ler esta carta de Paulo aos Romanos, em que ele cita tanto lei e graça, e que ele fala tanto da lei e tanto da graça e a diferença entre elas, em que na lei, quem vive pela lei morrerá, e quem vive pela graça viverá, e que na graça não tem pecado, na lei tem tanto pecado e tantas transgressões, e que a gente morreu em Adão para viver em Cristo. Gente, esses dias eu tive uma aula na escola bíblica exatamente sobre isso, inclusive para falar sobre a questão da justificação, que eu não... Gente, nossa, é muito potente isso. E eu estou compartilhando com você porque nós estamos aqui lendo a Bíblia. Você sabe que eu convidei a pastora Vanessa Prado para estar aqui comentando, e claro que a gente não consegue em poucos minutos aprofundar tanto nessa leitura da Bíblia. Então não se restrinja a essa leitura. De verdade, eu quero deixar esse convite aqui para você. Se você consegue participar de uma escola bíblica ou de algum estudo mais profundo para entender mesmo o conceito, o contexto em que cada um desses textos foi escrito, porque, gente, eu me atrevo a dizer, sem medo de estar cometendo aqui uma blasfêmia ou qualquer coisa do tipo, né, ou estar sendo muito rigorosa, mas eu me atrevo a dizer que 99% das pessoas, mesmo aquelas que leem a Bíblia, não compreendem a Bíblia. Porque o contexto em que o texto foi escrito interfere no que a gente está interpretando dele. Então, assim, eu estou fazendo todo esse comentário para você para te convidar a não ficar somente nesta fonte. Não se contentar em apenas ouvir este áudio da leitura, ouvir o comentário da pastora. Vá você aí, fazendo o teu melhor na tua realidade, se aprofundar na leitura da Bíblia, para entender cada vez mais esse livro, que ele é tão vivo. A gente está lendo agora, se daqui a um ano você for acompanhar essa leitura de novo, como eu vou fazer, que isso é algo para a gente fazer mesmo para o resto da vida, né? E cada vez que a gente ler a Bíblia, mesmo trechos que a gente está cansado de ler, cansado de ouvir, pode ter certeza que vai descortinar uma lição nova na tua frente. Então sigamos juntas, não só neste plano de leitura, mas em todos os outros que virão, porque eu já entendi que esse é um projeto que não vai acabar por aqui. E amanhã eu te espero então para mais um passeio juntas no livro de Romanos. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!